Será que a nota de corte esse ano vai aumentar? A TRI vai valorizar? Essa é uma dúvida que vocês têm me mandado desde o ano passado, depois da prova do Enem 2024. Daqui a pouco vai sair a nota do Enem e vai chegar aí o SISU 2025. E por mais que faltam poucos dias para a gente realmente saber a verdade de como vai vir a TRI, a gente fica sempre especulando, né? Eu quero falar aqui um pouco nesse vídeo sobre isso. Qual que é a minha opinião? O que eu acho, se a nota vai aumentar ou não? Quais são as minhas expectativas para a TRI? E daqui a pouco a gente vai ver qual que vai ser a grande realidade, né? Um ponto interessante que eu quero começar aqui falando com vocês sobre TRI, isso é importante tanto para você que fez o Enem do ano passado ou vai fazer o Enem 2025 desse ano. A primeira coisa que você precisa fazer é entender como funciona o Enem e como funciona a TRI. A TRI não é como a grande maioria pensa, de que os alunos vão lá, faz a prova, e aí depois de fazer a prova eles vão ver ali, por exemplo, a galera mais acertou essa questão, errou essas outras questões aqui, e beleza, essa questão vale mais, essa vale menos, e agora a gente fez magicamente uma nota TRI aqui. Não, as questões são pré-testadas antes, pelo menos era para ser assim, né? Algumas questões a gente sabe que não são pré-testadas, mas a gente tem lá o que a gente chama de BNCC, que é o Banco Nacional de Itens, né? E aí esse Banco Nacional de Itens tem as questões que são aplicadas lá no modelo, lá que eles não revelam tanto, mas parece que eles aplicam algumas provas em escolas ali, os alunos não sabem muito bem que essas questões podem aparecer na prova do Enem, e eles conseguem classificar essas questões em os itens de dificuldade, que é o grau de parâmetro B da TRI. Então eles conseguem classificar as questões em muito fáceis, questões médias, difíceis e muito difíceis. A gente simplifica em questões fáceis, médias e difíceis, né? E aí a gente sabe que através desse grau de dificuldade, são 3 parâmetros da TRI, o grau de dificuldade, a gente sabe ali o grau de discriminação. O que é discriminação? Bom, o quanto uma questão consegue diferenciar um candidato que está muito bem preparado e um candidato que não está, por exemplo, né? Então, através dessas questões, a gente consegue criar uma regra da TRI ali, e é por isso que a gente diz que você precisa acertar as questões mais fáceis, depois as médias e depois as difíceis, porque se você erra uma questão fácil, você não teria uma capacidade, ou seja, conteúdo suficiente para acertar uma questão de nível difícil. Então, automaticamente, se você erra muitas questões fáceis e acertar uma questão difícil, o sistema vai entender meio que você chutou e aquela sua questão ali, ela não vai valer tanto quanto ela poderia valer, entende? Então não é que você perde ponto, mas você deixa de ganhar todos os pontos possíveis daquela questão ali por não ter uma boa coerência dentro daquela TRI. E aí, através disso, a gente consegue ver quais anos a prova veio mais fácil, mais difícil, né? E através disso a gente consegue ver esse balanço. Então a TRI tenta balancear esse ponto. Ou seja, se a gente tem uma edição da prova do Enem mais difícil, a gente vai ter uma TRI que vai compensar, ou seja, vai valer menos. Por que vai valer mais, né? Ou seja, pensa o seguinte, por que a edição veio mais difícil? Mais difícil? Porque teve mais itens difíceis naquela prova. Se tem mais itens difíceis, significa então que os alunos acertaram menos naquela prova ali. Então automaticamente a TRI tenta balancear e valorizar aqueles acertos. Então a gente teve menos alunos ultrapassando a barreira dos 30, dos 35, dos 40 acertos. A gente teve mais questões difíceis naquela prova. Então automaticamente a TRI tenta balancear e valorizar mais cada acerto seu acima dos patamares ali dos 30 acertos, dos 35. Então a TRI vem valorizada. Agora quando a gente tem uma prova muito fácil, como aconteceu por exemplo em 2023, prova de matemática ou prova de humanas, onde muitos alunos superaram a barreira dos 30 acertos, dos 35, dos 40, né? Conseguiram uma pontuação mais alta, acertaram mais na prova. Então a gente tem uma prevalência de itens fáceis dentro da prova, né? Itens fáceis, itens médios. Consequentemente, a gente vai ter uma prova que vale menos, porque a TRI vai tentar balancear isso, né? Então a gente tem ali uma menor discriminação entre os candidatos, então a TRI ali, os seus acertos valem menos. E aí a gente começa a discriminar mais candidatos a partir do patamar de 40 acertos, 41 acertos. Então é importante a gente ter essa noção. E aí falando um pouco da prova do Enem 2024, né? É uma prova difícil de se analisar porque, num primeiro momento, a gente olhou para essa prova e pensou, pô, foi um pouquinho mais difícil do que o Enem 2023. Mas também não foi uma prova tão difícil, por exemplo, quanto o Enem 2022, por exemplo, lá em Natureza, né? Ou um Enem 2018 de matemática, o Enem 2015 de matemática. Então, o que veio como dificuldade nessa prova? A gente sentiu que as questões em si, os itens da prova, não eram itens tão difíceis, mas o problema é que a prova em si estava mais cansativa e isso eleva o grau de dificuldade da prova. Então acaba que a prova do Enem 2024 os alunos sentiram um grau de dificuldade maior, só que em si os itens da prova não estavam tão elevados assim. E um outro ponto interessante de se analisar é que os acertos dos alunos em relação ao ano passado, olhando algumas tabelas, alguns gráficos que são divulgados aqui na internet, alguns professores, como o professor Redão faz, a gente percebeu que os alunos continuaram acertando muito. Muitos alunos superaram a barreira dos 160 acertos, outros a barreira dos 170 acertos, e aí, pô, a cabeça começou a bugar, né? Tipo, como é que uma prova mais difícil, pareceu que veio mais difícil, a gente teve mais alunos acertando um patamar acima de 160, né? A galera acertou mais na prova.
Uma coisa às vezes não tem a ver com a outra, né? Porque eu gosto de pensar que os alunos estão cada vez mais preparados. Poxa, você tem acesso a conteúdo extremo aqui no YouTube, de extrema qualidade, gratuito, os melhores cursinhos, ou seja, a preparação está cada vez melhor dos alunos. Então, consequentemente, a galera vai acertar mais na prova, independente da dificuldade das questões. Então, mesmo que a prova venha mais difícil, a galera vai continuar acertando muito nas provas ali, né? Então, esse é o ponto de se entender ali e analisar em relação à prova do Enem. Eu achei sim que a prova do Enem 2024 veio no nível um pouquinho a mais ali, principalmente no segundo dia de dificuldade em relação a 2023. Então eu tenho uma expectativa de que os acertos sejam um pouco mais valorizados. Tá? Eu sei que olhando para a ampla concorrência no primeiro momento, a gente parece que a galera acertou muito mais do que o ano passado e a prova não vai valorizar, mas eu tenho uma expectativa que vai vir um pouquinho mais valorizado do que o ano passado ali, principalmente nesse segundo dia ali de matemática e natureza. É a minha expectativa, pelo menos para matemática ser mais valorizado do que o ano passado, né? Eu não gosto de pensar muito em nota de corte, vai subir ou aumentar. Eu acho que é difícil de analisar isso, porque a nota de corte pode se manter a mesma coisa, só que a taxa de acerto ser completamente diferente. Num ano, por exemplo, o corte lá é 800 para medicina ampla, e aí para 800 você precisava fazer 150 acertos, aí no outro ano o corte é 800 também. Só que para alcançar 800 você tinha que fazer 160 acertos no Enem. Tá vendo como não tem lógica olhar para a nota de corte? Então eu gosto de olhar para a quantidade de acertos. Eu acredito que para brigar na ampla concorrência em medicina esse ano, vai ter que ter feito ali acima dos 156, 157 acertos, né, naquela faixa. Se você fez 160, você vai estar bem colocado para várias federais, talvez as mais concorridas, fique ali um pouco mais difícil de entrar no primeiro momento, primeira chamada, né? O FMG, o FRJ vai estar bem mais difícil de entrar, né? E aí acima de 160, 162, 163 acertos, aí eu acho que você está garantido na grande maioria das federais, né? Então o FMG ali eu chuto que vai ser uns 162 acertos para cima para poder brigar ali pelas vagas na primeira chamada, tá certo? Bom, segunda chamada aí, lembrando do SISU, tem segunda chamada de lista de espera. Eu acredito que para ampla concorrência, cara, com 155 acertos, dá para brigar numa segunda, terceira chamada, né? Dá para acreditar numa lista de espera. Eu diria até mais, tá? Até 150 acertos, talvez dê para brigar numa lista de espera de ampla concorrência. Isso aqui tem que saber escolher bem, tá? Tem que analisar bem. O SISU, galera, é estratégia também. Tem gente que não gosta disso, fala assim, o SISU não é estratégia, estuda pro Enem, gabarito Enem. Cara, mas não é assim. Já passou o Enem. E aí, você não gabaritou. O que você faz? Você escolhe a sua melhor opção no SISU. Se eu ficasse acreditando nisso, de que o SISU não era estratégia, que era só fazer o Enem, eu nunca ia ter entrado na faculdade. Meu objetivo, quando eu fiz a prova do Enem, era passar na UFPR. A minha nota não dava para a UFPR. Sabe onde foi dar? Aqui no Sul, na UFSPA. Né? E eu encontrei essa faculdade no meio do SISU. Eu nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Eu encontrei no meio do SISU, descobri que a lista de espera rodava, descobri que tinha faculdade aqui em Porto Alegre, que era uma outra federal além da URGS, e apliquei, passei, cara. Imagina se eu não estivesse pesquisando estratégia, olhando nota de corte, eu não ia ter entrado naquele ano. Talvez entrar em burnout, no outro ano não ia querer estudar para o Enem. Né? Então, esse é um ponto muito interessante da gente analisar e analisar todas as listas, todas as faculdades. Se você tem condição de ir para outra cidade, outro estado, se joga, meu amigo. Pesquisa bastante aí para aplicar a sua nota. Né? Nas cotas é difícil da gente analisar, mas eu acredito que para a escola pública vai girar em torno ali dos 150 acertos para entrar. De renda, eu acredito que vai girar ali em torno de uns 147, 145 para entrar, né? E nas cotas ali, preto, pardos indígenas, eu acredito que vai ficar variando ali na taxa de 125 acertos, 130 acertos para entrar. Claro que pode ser muito menos que isso, porque nas cotas pode variar muito, né, a nota ali de corte. Né? Lembrando que o SISU desse ano, ele vem já com a mudança desde o ano passado, né? Apenas uma edição no ano, não tem no meio do ano, e também agora tem uma mudança nas cotas, ou seja, todo mundo concorre primeiro na ampla concorrência, e aí depois, né, se a sua nota não dá na ampla concorrência, aí sim você é alocado para a cota que você selecionou. Então vamos dizer que, por exemplo, eu vou concorrer na cota de renda, né? Escola pública e baixa renda. Primeiro eu sou colocado ali, eu vou ver se a minha nota ela não dá na ampla. Se der na ampla, eu não vou ocupar uma vaga de cota. Eu libero aquela vaga de cota e eu fico entrando na ampla. A minha nota entra na ampla. Agora, se não der na ampla, aí sim, eu não vou conseguir entrar na ampla, então automaticamente eu concorro na minha vaga de cota ali depois, né? Então, quando fechar o SISU, segunda chamada, você espera, daí cada um concorre nas suas cotas, né? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o SISU. Até eu peço que você comente aqui embaixo quais são as suas dúvidas sobre o SISU, né? O que você tem de dúvida para que eu possa fazer alguns vídeos passando direcionamento mais estratégico, explicando todos os pontos, desde o básico ao mais avançado, para ajudar vocês nessa edição de 2025, tá certo? E lembrando que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque vai ter muito conteúdo bom para te ajudar, conteúdo informativo, conteúdo inteligente, para te fazer ser aprovado esse ano na prova do Enem, ou te ajudar a aplicar melhor a sua nota e entrar o quanto antes na faculdade, tá certo? Valeu, muito obrigado, até a próxima!